e, após a tribuna livre, serão encerradas. Nesse instante, convido as vereadoras Ana Delbu, a vereadora Ana e o vereador Tiago Gonçalves, para conduzirem ao plenário a senhora Rosana Reis, diretora pedagógica da APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itu, acompanhada do senhor Reinaldo Barbieri Neto, gestor da entidade, para uso da tribuna livre, conforme solicitado a esta presidência. Informo que a oradora poderá fazer uso da palavra por 10 minutos, podendo ser prorrogado por mais 5 minutos, desde que requerido e aprovado pelo plenário. Então, com a palavra, a senhora Rosana Reis. Seja bem-vinda. Boa tarde. Eu estou diretora escolar da APAE há 20 anos. Iniciei o meu trabalho a convite da presidente, na época, a dona Ana Carolina, e estou lá até hoje. Estamos aqui hoje para manifestar, o nosso pensar e o nosso agir enquanto escola especializada em defesa, das escolas especializadas do país. Então, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, nobres vereadores e vereadoras desta Casa de Leis, senhoras e senhores presentes, agradeço em especial a presença das nossas colegas da APAE. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da APAE, 58 anos presentes aqui nesse município, vem, por meio desta manifestação, reafirmar o seu compromisso histórico com a educação, a inclusão, a defesa intransigente dos direitos das pessoas com deficiência. As escolas de educação especial, mantidas pela APAE, cumprem um papel fundamental no sistema educacional brasileiro. De acordo com o artigo 58 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 93/94 de 96, a educação especial deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, mas também integra o sistema educacional, conforme estabelece o artigo 19 do inciso 2º da mesma lei. Essas instituições educacionais, conforme estabelece o artigo 19, são regularizadas e autorizadas pelo Conselho Estadual da Educação, conforme as deliberações 138 de 2016 e 148 de 2016, e seguem rigorosamente os princípios da Lei Brasileira da Inclusão, e especialmente os artigos 27 e 28, que asseguram o direito a um ensino que favoreça o máximo o desenvolvimento de cada pessoa, respeitando suas características, interesses e necessidades. As escolas especializadas das APAES não atuam à margem da inclusão. Elas são parte essencial do sistema inclusivo. O direito à educação ao longo da vida está assegurado na Constituição Federal de 1988 e reafirmado pela LDB, garantindo que o atendimento especializado seja ofertado quando a inclusão em classes comuns não for o suficiente para atender plenamente às necessidades do aluno. O nosso trabalho pedagógico tem base sólida no currículo paulista e na Base Nacional Comum Curricular, adaptados por meio do Currículo Funcional Natural, que prioriza habilidades úteis, significativas para a vida cotidiana, promovendo a autonomia, a comunicação, o desenvolvimento e a integração dos alunos. Outro princípio importante que norteia a nossa atuação é o direito das famílias de escolher a escola que o seu filho frequenta.
A legislação brasileira reconhece que a família tem o direito de decidir o local mais adequado para a educação de seus filhos. A verdadeira inclusão respeita a voz da pessoa com deficiência e de seus familiares nas decisões que dizem respeito às suas trajetórias educacionais e sociais. O público atendido pelas APAES é composto por alunos com deficiência intelectual moderada e grave, múltipla deficiência associada à deficiência intelectual ou transtorno do espectro autista nos níveis 2 e 3 de suporte, que necessitam de apoio permanente e de recursos que vão além das possibilidades da rede comum. Nossas escolas são ambientes acessíveis, acolhedores e humanizados, nos quais o espaço se adapta à pessoa, e não o contrário. Trabalhamos sobre o modelo biopsicossocial da deficiência, considerando o aluno em sua totalidade, nas dimensões pedagógica, social, emocional e familiar, e construindo práticas educativas a partir de avaliações e planos de ensino individualizados, que respeitam as potencialidades e os limites de cada um. Fizemos esse texto para que a gente pudesse citar uma legislação que embasa esse trabalho tão importante que as APAES fazem. A Escola de Educação Especial da APAE, ela tem esse papel ímpar na sociedade. Nós atendemos hoje, na escola, uma média de 135 alunos. E a APAE, como um todo, nas suas outras áreas de atuação, saúde e assistência social e também a gestão, atendemos quase 200 pessoas. Então, temos um trabalho de verdade diferenciado, olhado, né, pensado para essas pessoas, feito com pessoas capacitadas, um serviço totalmente especializado, com técnicos que estudam, né, para que possam atuar com qualidade para as pessoas com deficiência. Garantimos esse direito a 200 famílias, de forma 100% gratuito. Estamos aqui, né, para defender esse direito dessas pessoas na nossa sociedade, em especial no município de Itu. Boa tarde a todos. Senhora excelentíssima presidente, eu, em nome de quem cumprimento todos os demais vereadores da casa, trago um abraço do nosso presidente, Antônio Meneghini. Meu nome é Reinaldo, para quem não me conhece, estou gestor da APAE de Itu também. E, dando importância a tudo que foi posto pela Rosana Reis, diante disso, solicitamos o apoio desta Casa Legislativa para a sustação, a revogação do Decreto 12.686, de 20 de outubro de 2025, que estabelece a nova Política Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva, a qual impõe matrícula obrigatória em classes comum, desconsiderando a pluralidade de necessidades do estudante com deficiência, e ferindo normas constitucionais e legais que asseguram o direito à escolha das famílias e à coexistência entre escolas regulares e especializadas. Além da violação dos direitos legais e constitucionais, a norma tem, né, e as normas internacionais, como a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o decreto coloca em risco a permanência escolar e viabiliza a exclusão, a evasão, devido à falta de estrutura das escolas regulares para acolher adequadamente estudantes que necessitam de apoio intensivo e continuado. O decreto fragiliza e contribui para o desmonte da rede especializada, com um impacto direto sobre convênios, turmas e atendimentos atualmente oferecidos pelas APAES, colocando em risco o direito à educação de milhares de alunos, além de ameaçar a segurança jurídica e a diversidade de ofertas educacionais, princípios fundamentais para uma política de inclusão verdadeira. Por tudo isso, defendemos a manutenção e fortalecimento das escolas de educação especial, das APAES, reconhecendo nelas
espaços legítimos da inclusão, equidade, principalmente, e cuidado integral. Essa palavra equidade seria muito interessante colocar força, porque nós trabalhamos muito, falamos muito sobre inclusão e igualdade sem equidade não existe. Nós precisamos fortalecer, adaptar equipamentos, estudo, preparo, para poder estar dando, né, atendendo os direitos. Bom, era isso que tínhamos para apresentar. A Pai de Tu, educação, inclusão e dignidade em primeiro lugar. Nosso muito obrigado. Nós que agradecemos a presença de vocês aqui. E, neste momento, eu quero registrar a ausência dos vereadores Neto Bellucci e Patrícia da Aspa por motivo de saúde. Tá? Então, nesse momento, gostaria de conceder aos vereadores que quiserem saudar os oradores pelo tempo de 3 minutos a cada, tá? Sem apartes. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Tiago Gonçalves. Presidente, nobres pares, público presente, Regina, Reinaldo, primeiro, parabéns por estar expondo esse problema. E depois que a gente teve conhecimento, apresentamos a moção também de repúdio e também a moção de apoio. A moção de apoio é referente ao deputado federal que fez um projeto, um PDL, do qual visa sustar, né, integralmente os efeitos do decreto, e outro de repúdio ao decreto. E aí o decreto exatamente fala da implementação da política nacional, como foi mencionado aqui, de educação especial inclusiva com base na inclusão em classes e escolas comuns da rede regular. O que, na teoria, é muito bonito, mas na prática não funciona. Né? Infelizmente, não é Itu, na verdade, qual cidade que está apta a receber. Né? Hoje a gente tenta fazer essa inclusão já de forma fracassada. A gente vê reclamações diárias que não tem profissionais, inclusive, para fazer suporte na rede municipal. Então, o que a PAI faz hoje e outras entidades fazem na parte educacional, com maestria, o que está dando certo não precisa mexer. Então, pode ter certeza que tem o apoio meu, quanto acredito que todos os vereadores. E a gente vai pedir, sim, que as câmaras da região também façam essa moção de apelo para que suste esse decreto infeliz do governo federal, independente de quem está no poder ou não, mas é um decreto infeliz, fora totalmente da realidade vivida. Então, obrigado e conto com esse vereador. Peço a palavra. Palavra, vereador Dr. Eduardo Ortiz. Senhora presidente, boa tarde, nobres vereadores, todos que estão aqui presentes no plenário, todos que nos acompanham neste momento através da TV Câmara. Fazer um cumprimento em especial a todos os profissionais da APAI de Itu, que estão aqui presentes, em especial aí a Rosana e o Reinaldo, né, que representam a APAI hoje nesta tribuna. Essa entidade, essa instituição que há décadas é sinônimo de amor, dedicação e competência no atendimento a pessoas com deficiência, seus familiares e toda a comunidade. Nos últimos dias, nós temos acompanhado a preocupação de educadores e entidades em todo o país em razão do decreto federal número 12686 de 2025, que institui a chamada, né, Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. Em tese, o objetivo do decreto pode até ser nobre, promover a inclusão de alunos com deficiência, autismo e altas habilidades nas escolas regulares, garantindo-lhes igualdade de oportunidades. Nenhum de nós é contra a inclusão, de forma alguma. Mas, como representante do povo e conhecedor da realidade da nossa cidade, eu não posso deixar de registrar aqui a apreensão legítima de quem vive o dia a dia da educação especial. A APAI de Itu é uma referência regional, porque não até nacional, né? É uma escola onde cada aluno recebe atendimento especializado, acompanhamento psicológico, fonoaudiológico, pedagógico e social, como bem disse aí, né, a Rosana.
Então, é uma rede de cuidado que vai muito além da sala de aula. Por isso que o que as APAES de todo o Brasil estão pedindo não é um privilégio, é respeito e segurança jurídica para continuar prestando esse serviço essencial. A inclusão não se faz simplesmente com decretos ou palavras bonitas, ela se faz com estrutura, com investimento, e é o que menos a gente vê, principalmente nas escolas regulares, né, com formação de professores e principalmente com respeito às instituições que há décadas garantem dignidade às pessoas com deficiência. Então, eu, como vereador, quero deixar aqui o meu apoio público, né, e incondicional à APAE de Itu e a todos os seus profissionais, né. Comprometo a acompanhar o desfecho aí desse decreto, tá, e contem sempre com este vereador e, pode ter certeza, com todos aqui desta casa. Muito obrigado. Com a palavra, Dr. José Galvão. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero aqui também cumprimentar aqui a Rosana e o Reinaldo, que fez uso da palavra. Mandar também de volta um abraço para o nosso presidente, Antônio Meneghini, né, na qual a gente sempre está junto lá na empresa dele, ali em frente ao NARD, cumprimentar os funcionários da PAI, que se faz presente. E, evidentemente, eu acho que o vereador Tiago já apresentou aqui a moção de repúdio, né, a essa questão, e é um absurdo, né, porque o Estado, às vezes, mexe em coisa que está funcionando bem. Né? Então, e o Estado não tem braço, nem capacidade, às vezes, para gerir o mínimo necessário e vai mexer num trabalho que não só a APAE de Itu, mas as APAES do Brasil inteiro desenvolve, né, em nosso país, em nosso município. Então, realmente é um absurdo. É só pegar, por exemplo, os professores adjuntos da rede estadual, a dificuldade que tem que se ajuizar a ação, tem que se pedir na justiça. Então, realmente, esse decreto 12.686 de 2025 é um absurdo, né? Como já foi dito aqui, na teoria pode até querer, a intenção foi boa, mas na prática não funciona, né? Não funciona pela até própria limitação da União, dos estados e dos municípios. Então, eu quero aqui, em rápidas palavras, deixar também aqui, viu, Reinaldo e Rosana, o meu mandato aqui à disposição, né? Eu sei que, inclusive, a gente acompanha que tem muitos deputados estaduais, muitos deputados federais, que, inclusive, se elegem com o apoio das APAES, né? Faz um trabalho específico com as APAES, né? E as APAES, hoje, têm realmente um reconhecimento, é só ver o volume de emendas parlamentares que são destinadas, porque é um serviço que tem credibilidade. Não só a APAE de Itu, mas a APAES do Brasil como um todo, sempre... os deputados que a gente acompanha, a primeira instituição que sempre é lembrada, graças a Deus, porque é um trabalho de referência, um trabalho de inclusão, são as APAES. Então, sem dúvida nenhuma, que nós temos que repudiar esse decreto e trabalhar realmente para fazer essa pressão política junto às nossas bases, aos nossos deputados, para que esse decreto realmente não prospere, porque realmente é um absurdo, com tanta coisa que a União, o Estado e os municípios têm que se preocupar, vai mexer com um projeto que há décadas tem dado certo, tem promovido inclusão, respeito ao deficiente em geral. Então, fica aqui o meu apoio. Com a palavra, vereador Pastor Donizete André. Senhora presidente, nobres pares, todos que estão aqui presentes, olha, eu recebi essa notícia com muita tristeza, muita, porque ninguém cuida melhor dessas crianças com deficiência do que a APAE. Ninguém. Vocês têm um excesso de amor. Conviver com essas crianças e suprir a necessidade dessa criança em tudo o que ela precisa. E a gente só tem que orar a Deus para que essa situação venha a ser revertida, né? Porque, olha, eu imagino como ficou os pais com essas notícias. Os pais, os familiares. Porque, olha, ô notícia triste, viu?
mexer justamente com aquilo que mais a gente vê transparência e amor e carinho com aquelas crianças. Mas conta com o nosso apoio. A gente tem deputados, vamos chamar a atenção deles para que eles venham abraçar essa causa, porque a PAI, ela presta um serviço muito essencial para essas crianças. Imagino só tirar essas crianças e colocar lá numa escola, praticamente aquelas crianças que já estão lá há 2, 3, 4 anos. Mas vamos lutar. Enquanto a gente puder lutar para mudar essa situação, vamos fazer. Pode contar com esse vereador. Muito obrigado. Palavra, presidente. Palavra, vereador Eduardo Alves. Senhora presidente, nobres pares, público presente, que eu cumprimentar o Felipe, em nome de todos, também a equipe da PAI, sempre recebe a gente com bastante carinho, e a gente vê a competência que vocês têm. Obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho. Rosana, Reinaldo, que fizeram uso da palavra. Enfim, também cumprimentar aqui o público presente, a todos que nos acompanham pela internet, nossa equipe da GCM que está por aí, e os funcionários da casa. Reinaldo, a gente estava conversando aqui, né? Difícil é só os primeiros 50 anos, né? Depois fica mais difícil ainda. E aí vem uma pessoa que eu acho que não conhece a realidade e lança uma ideia dessa, que obviamente vai ser rechaçada aí por todos. Nós vamos trabalhar se necessário, acho que nem vai precisar tamanha falta de sensibilidade, que eu acho que não vai precisar muito, mas vamos, se tiver que trabalhar com os nossos deputados, nós vamos trabalhar sim. Se precisar chegar em qualquer esfera necessária, a gente vai trabalhar. E o trabalho de vocês, eu tenho certeza que é uma referência a nível nacional aqui. A gente que conhece, em hipótese alguma, vamos deixar que isso aconteça. Lógico, aquilo que estiver nas nossas possibilidades. E mais do que isso, para que tragam outras a paz para conhecer o trabalho de vocês, para mobilizar a sociedade também. Então, como disse o vereador Galvão, as pessoas começam com algumas teorias, mas, como diz o ditado, na prática a teoria é outra. O que vocês conseguem fazer, inclusive com uma equipe reduzida, mas os resultados que vocês conseguem, de fato, nós temos que ter orgulho de uma equipe multidisciplinar que trabalha lá. Então, conte comigo, eu tenho certeza que vocês terão acesso a todos os vereadores dessa casa aqui, para que esse absurdo não saia do papel. Obrigado pela presença de vocês. Com a palavra, vereadora Balbina de Paula Santos. Senhora presidente, vereadores, pessoas no plenário, Rosana, Reinaldo, um abraço ao presidente, que faz um trabalho, todos lá, né, um trabalho muito bonito, e é um trabalho com o coração. Eu falo que ali ninguém trabalha por dinheiro, trabalha com o coração. Eu estive visitando a PAI e eu vi o que é a PAI, principalmente de Itu, porque eu não conheço de outras cidades. Tenho certeza que todas têm competência, todas são as APAIs, de tirar o chapéu. Mas eu conheci aqui em Itu e eu vi como as pessoas se dedicam, como elas fazem com amor, como elas fazem com carinho esse trabalho com as crianças, enfim, um respeitando o outro ali dentro do local. Eu vi que é uma coisa ali que é de tirar o chapéu mesmo. E eu gostaria de dizer que esse decreto, eu nem entendo o porquê desse decreto, não dá para entender, porque é uma coisa tão né, que a gente fica até triste quando a gente vê um trabalho tão importante, um trabalho tão bonito, um trabalho de responsabilidade, daí vem e faz um decreto. Eu não sei o motivo, sinceramente. Eu acho que é falta do que fazer. Daí faz um decreto, vou fazer um decreto para ver se dá Ibope. Pode ser isso, porque não tem razão de ser. Então, eu quero dizer que essa Câmara aqui, dessa gestão agora, participei de outras gestões, todas, claro, mas eu estou dizendo agora aqui, nós somos fortes, pode ter a certeza disso, viu? Daqui saem leis que ajudam
a população, ajudam as entidades e nós votamos aqui também com o coração, porque somos humanos, antes de ser políticos. Porque muitas pessoas falam, porque político? Não, nós somos humanos e votamos com o coração, votamos com carinho e pode ter a certeza, o que o Legislativo puder, eu digo em nome de todos, estaremos juntos para lutarmos junto com vocês, pode ter a certeza disso. Meu muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Moacir Cova. Senhora Presidente, em exercício, caros colegas, ao público presente, quero me direcionar, parabenizar a Rosana Reis, ao Reinaldo, e aos demais profissionais que aqui estão, lá da PAI, o local que eu fui há algum tempo visitar, uma estrutura maravilhosa, né? Terceiro setor, aqui o Estado deveria enfatizar, deveria custear, porque é uma estrutura própria, uma estrutura privada que vem prestar todo aquele serviço a que o Estado, o município teria a obrigação de prestar, mas não o faz. E se fizesse, não teria a qualidade, não teria a excelência que a PAI faz hoje. Não teria. Agora, vem uma aberração dessa de um indivíduo ou indivíduos que sequer sabe a natureza que vocês prestam e, por uma teoria, emitir um decreto, sem consulta, sem qualquer tipo de estudo, querer afastar, tirar, quebrar, banalizar e encerrar um serviço tão bem prestado. Ao invés de valorizar, conforme eu já falei, né, que deveria ser obrigação do Estado, custear aquilo que vocês fazem, valorizar, incentivar. Não, vamos retirar. Imagine o prejuízo que não seria pegar essas crianças e espalhá-las pelas escolas, se o município hoje, o Estado, não tem condições nem de cuidar das que tem hoje nas escolas públicas. Uma vergonha. Mas eu estou vendo aqui na internet que está havendo aí uma rejeição pelo país inteiro, por entidades, por assembleias legislativas, e eu acho que esse decreto vai ser revogado com muita certeza. Eu nunca vi mexer-se em time que está ganhando. Então, isso para mim é um retrocesso. Como eu vi aqui, o decreto não precisa ser refeito, ele precisa ser desfeito. Parabéns, muito obrigado. Também quero prestar meu apoio, tá, à instituição, parabenizar pelo trabalho que vocês fazem. Eu vejo, acompanho algumas famílias, né, lá no posto que eu trabalho, inclusive uma disse que ia estar aqui hoje. E eu acho, assim, que o trabalho de vocês é uma missão divina, né, e com certeza Deus não há de permitir que isso aconteça. Tenho certeza disso. Parabéns, tá? Eu agradeço, então, a presença da senhora Rosana e do senhor... Oi? Pois não. Para finalizar? Pois não. Então, reforçar, perdão, mais uma vez, alô. Só para reforçar o agradecimento às palavras de todos, dizer que realmente é essa situação que nós esperamos. No mínimo, um diálogo, principalmente com as famílias. Eu acho que as instituições, os especialistas, as famílias, a gente costuma dizer, eu faço parte também da Federação Estadual das APAES, lá nós temos um lema, quando trata-se de família, nada sobre nós sem nós. Então, dialogar com as famílias, ver o que a família quer, qual é o interesse da família, qual que seria o melhor para aquela família. A presidente comentou das famílias que alguns tinham vontade de estar presente, infelizmente, eu acredito que deve ter um ou dois, mas os nossos assistidos, infelizmente, são de zona rural, são de regiões um pouco mais, e alguns ainda estão em aula nesse momento, mas é isso que a gente quer, esse apoio de todos os vereadores dessa Casa de Lei, nesse sentido, sabe, de apoiar os decretos de deputados federais, tem vários deputados federais, senadores já no Senado, acho que o senador Flávio Armes, um senador
pai do movimento, também tem um filho, e está achando um absurdo. A nossa preocupação maior, até estava falando com o Eduardo um pouquinho antes da sessão, não é o fim da APAE. Para nós seria excelente se não existisse a APAE, né? Eu acho que se o sistema funcionasse, se o sistema fosse perfeito, não precisaria da APAE. A nossa preocupação não é o fim da APAE, a nossa preocupação é a defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Eu acho que é esse que é a nossa maior preocupação. A APAE tem outros caminhos, ela trabalha com assistência social, ela trabalha com saúde e, continuaria com uma maravilha, mas se chamasse para dar esse apoio, conversar e, principalmente, mais uma vez, conversar com as famílias. Eu acho que esse que é o caminho. Mas, se Deus quiser, vamos ter uma assustação, no mínimo, existe já a LBI, né, uma lei brasileira de inclusão, que já tem esse texto, no texto da inclusão, fala preferencialmente nas escolas comuns e regulares, que é o direito de todos, né, da igualdade, da inclusão, mas o preferencialmente dá essa opção, se as famílias quiserem e se o grau de suporte daquele assistido necessita de um suporte maior, de um equipamento maior, de uma especialidade maior, tem as escolas especializadas, que seriam as APAES, Pestalozes e outras demais que tem pelo Brasil todo. É só nessa linha para finalizar e agradecer mais uma vez. Forte abraço a todos. Agradeço a presença da senhora Rosana e do senhor Reinaldo, e convido os vereadores Dr. José Galvão e o vereador Eduardo Alves para que possam acompanhar na retirada do plenário. Neste momento, encerram as inscrições dos oradores nos terminais.